Pedro, boa tarde. Obrigado Boa pela tarde. participação. Mais uma participação sua conosco aqui. Vamos falar hoje um pouco sobre gestão de tempo, que sem dúvida nenhuma é uma das grandes dificuldades que todo empreendedor e melhor toda pessoa tem no dia a dia, né? A gente tem muita dificuldade de organizar o nosso tempo, de gerir o nosso tempo. No podcast número 3 que vocês encontram aqui em qualquer uma das nossas plataformas, o Mário Chadi, nosso convidado, falou sobre isso. Ele falou como que um grande empreendedor, um grande case de sucesso consegue construir o que construiu tendo as mesmas horas por dia que você tem. São 24 horas para todo mundo. É gestão de tempo, é priorização, é saber o que fazer na hora certa, no momento certo, como fazer. Então, a gente vai aproveitar um pouquinho aqui dessa aula que o Pedro construiu, que o Pedro criou. O Pedro é referência nisso para todos nós da equipe e para o nosso ecossistema de empreendedores aqui. E mais uma coisa, é uma ferramenta de onboarding, é que toda vez que algum novo funcionário entra, a gente mostra essa apresentação, a gente perpetua essa cultura de gestão de tempo aqui dentro, porque a produtividade de cada um melhora e, obviamente, da empresa como consequência. Então, Pedro, muito bem-vindo, obrigado. Vou pedir para você se apresentar aí para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho de você, e a gente começa trocando essa ideia sobre o tão desejado tempo que todo mundo quer cada vez mais. Maravilha, obrigado, Gui, valeu. Prazer estar aqui para falar. Acho que, como você falou, essa apresentação ela é uma super ferramenta nossa e, putz, até pelo nosso dia a dia aqui, que é um dia a dia muito intenso, né, de ajudar o pequeno e médio empreendedor. O pequeno e médio empreendedor ele vive um certo caos, assim, né? Todo crescimento gera um pouco de caos e desconforto. Então, quando a gente se propõe a ajudar esse pequeno e médio empreendedor e a estar junto com ele ao longo da jornada, a gente acaba tendo que participar de certa forma disso e ajudar o cara a gerenciar e a organizar as coisas. Então, se isso não parte da gente, se a gente não tem isso muito intrínseco dentro da nossa cultura, a gente não consegue ajudar o cara. A gente deixa o caos dele dominar a gente e não a gente chegar com a disciplina e com a gestão para poder organizar. E, cara, tudo começa na gente gerindo o nosso próprio tempo. Se a gente não consegue gerir o nosso próprio tempo, cara, como é que a gente vai conseguir gerir qualquer coisa? Não consegue gerir nada na vida. E eu aprendi isso de uma forma muito, muito ruim, enfim, beirando aí burnout, não sei qual é a definição de se você teve ou não teve, mas passando por um momento muito crítico assim na minha vida pessoal e profissional. E consegui dar um jeito, consegui organizar, botar ordem na casa e essa apresentação é fruto disso. E a partir daí eu comecei a trazer isso internamente para todo mundo que vem trabalhar aqui. Porque a gente sabe que o ritmo é intenso e que se não seguir pelo menos os 70% do que a gente vai falar, dificilmente vai ter vida longa aqui dentro. Legal, bacana que, explicando também para a galera que vai assistir, vai ouvir a gente aqui, essa apresentação, né, essa lição, na verdade, foi tirada de uma dor que você viveu pessoalmente, né? Foi, de fato, algo que você passou, que você desenvolveu e que você sofreu, vamos dizer assim, com isso, que muita gente, com certeza, vai se identificar. E aí, durante esse papo, enfim, muito legal que você compartilhe um pouco dessa vivência negativa, vamos dizer assim, mas que hoje te fez chegar a essa gestão, vamos dizer, perto do ideal do seu tempo, né? Tem muito para melhorar, né, cara? Porque quanto mais a gente cresce, Sempre tem. menos tempo a gente tem e a gestão tem que evoluir junto, senão não funciona. É isso. Vamos lá, aqui para quem está assistindo, vai conseguir ver um pouco melhor. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo se sente muitas das vezes sem tempo, sem hora para nada, sem conseguir unir trabalho, demandas do dia a dia com vida pessoal, com muitas pessoas com filhos, casamento, vida, saúde e por aí vai. Então, certamente, muitas das pessoas que estão nos ouvindo já se sentiram sufocadas e com muito pouco tempo. Quais são esses sintomas mais comuns? E aí, pedir para você compartilhar com a gente um pouquinho do que você passou. Cara, isso aí assim, é clássico do empreendedor, e eu como empreendedor vivi isso muito, que, cara, excesso de demanda, excesso de coisa, você não sabe nem para onde você olha e você acaba se sentindo ansioso. Você começa a olhar para a tela do computador, você não sabe o que você tem que fazer, o telefone começa a pipocar, tá todo mundo te ligando, é WhatsApp, é e-mail, é tarefa, é invite,
E, cara, isso aí gera uma carga de ansiedade, uma carga de estresse muito pesada e que se você não fizer nada, ela vai evoluir para alguma coisa pior. E aí é onde muita gente acaba caindo na síndrome de burnout, né? E na síndrome de ansiedade. Eu, em determinado momento, eu sentia, cara, palpitação do peito, achava que estava tendo, cara, taquicardia, sei lá, porque eu não conseguia lidar com aquela coisa toda. Então, é uma coisa muito complicada, assim. Os sintomas são ruins e eles atrapalham muito se você deixar chegar num estágio complicado, né? Num estágio muito avançado, eles te dominam e para você sair dali, cara, só fazendo uma pausa, um detox aí de sei lá, 10 dias, 15 dias para você poder voltar ao normal. O ideal é não precisar disso. O ideal é que você consiga viver equilibradamente no dia a dia para que você não precise fazer um overload e aí parar para respirar. Overload e parar para respirar. Isso não é saudável para ninguém. E a gente falando sobre isso, a gente inevitavelmente leva muito para as consequências na vida pessoal, que são de fato muito grandes, mas isso se torna uma bola de neve, né? A tua vida pessoal começa a desandar em diversos aspectos e, consequentemente, obviamente, a tua vida profissional, a tua produtividade cai, eu diria que automaticamente, né? Cara, você fica ansioso, você começa a ter muito trabalho, você não consegue lidar, então você é pouco produtivo. Então, o tempo que você tem dedicado ao trabalho nunca é suficiente, e aí isso acaba te fazendo, muitas vezes, comer mal, porque você come rápido, come correndo, come na frente da mesa, não vai almoçar, ou come qualquer merda para poder se livrar daquilo ali, encher a barriga, e aí chega em casa, muitas vezes você vai dormir muito tarde, porque não acaba o volume de trabalho, ou você acorda muito cedo, então você dorme mal, você dorme preocupado, e é bola de neve, cara. Se você não cuida da saúde, é bola de neve. A coisa vai compondo, vai compondo, vai compondo, até que o negócio explode. Perfeito. Em alguns casos E é extremos, você exatamente mesmo isso aí. falou, a gente gera burnout, gera transtorno de ansiedade e passa muito por isso. E aí, como evitar, né? Como você falou, assim, você tem que parar, tem que fazer uma pausa, cortar o mal pela raiz, mas vamos falar de forma um pouco mais prática. O que a gente faz para não deixar, principalmente, para se prevenir e não deixar chegar nesse ponto? Tem que se organizar, cara. É bem isso que está aí no slide e na apresentação que a gente mostra para as pessoas. É se organizando. E aí, como é que se organiza? Ao longo de muitos anos, eu vim criando uma série de estratégias e táticas para poder facilitar a minha organização. E é tudo uma questão de hábito, né? Então, cara, organização é uma questão no final das contas, de hábito. Se você está habituado a deixar as coisas todas largadas e bagunçadas, elas vão continuar todas largadas e bagunçadas. Se você tem o hábito de organizar tudo e você começa a enraizar aquilo, quando você vê um papelzinho na sua mesa perdido e aquilo não está organizado dentro de uma lista de tarefas ou alguma coisa, tu já fica nervoso. Já olha Claro. aquele papel e fala, caraca, eu preciso tirar isso da minha mesa que isso está me atrapalhando. Isso era uma coisa, a gente até vai falar mais à frente, mas era uma coisa que me atrapalhava muito. A minha mesa, ela tinha papel de tudo que era coisa. Eu anotava um monte de coisa em papel, imprimia, e aí eu tinha bolos de papel e sempre tinha uma coisa que eu deixava no topo da pilha, que era o que era para resolver primeiro, mas as coisas que estão embaixo da pilha você não sabe o que é, você não está vendo, então você não sabe o que é que está ali. Cara, caos. É um caos. Caos. A gente vai falar um pouco mais de hábito na frente, desenvolvimento de hábitos, mas de fato é uma mudança, né? Não tem jeito, é uma mudança de hábito. E esses são os principais benefícios. Como que você enxergou esses benefícios no seu dia a dia a partir dessa nova organização que você montou? Cara, um aumento de produtividade é bizarro. É totalmente bizarro. Depois a gente mostra, vou falar um pouco mais sobre isso, assim, em termos de números, mas você, cara, você tem um ganho de produtividade, você pode ser até 2, 3, 4, 5 vezes mais produtivo do que você é se você tiver com a coisa toda organizada. Passa a ser muito mais eficiente, então você faz mais coisa em menos tempo, dorme melhor, você fica muito mais tranquilo, você não tem, libera aquela ansiedade, libera aquele estresse, e no final das contas, todo mundo quer ser mais feliz e aproveitar um pouco mais a vida. E eu acho que os benefícios de você gerir bem o tempo e se organizar te permitem aproveitar um pouco mais a vida, sabe? Você curtir um pouco mais a jornada e não ficar o tempo inteiro desesperado, tipo, caraca, tô ferrado, quanta coisa, não sei o quê. Eu acho que é um pouco nessa linha. Você falou uma coisa bem interessante, eu vou até fazer uma menção aqui rápida a um livro que eu li recentemente, Na Raça, do Benchimol, sobre a história da XP, que é uma história de muito sucesso dentro do mercado financeiro, mas que
é uma história de muito sucesso no que tange a pessoas, né? Gestão de pessoas, a cultura, assim, eles conseguiram permear isso de forma muito positiva e seguem construindo. E eles falam uma coisa, para mim é um mantra, assim, funcionário produtivo é funcionário feliz, né? E a relação vida pessoal, vida profissional, ela é tão diretamente importante, impactante, que a gente não pode deixar de lado. E aí, pegando o link na sua frase, acho que o que a gente tenta transmitir aqui dentro da Real Ventures e de fato ver acontecer, ver resultado e busca por isso curta a jornada, né? Aproveite a jornada, aproveite o caminho. Os fins não justificam os meios. Então, tudo que a gente almeja, tudo que a gente busca aqui dentro passa por momentos, anos, meses, dias de muita felicidade com o que a gente está fazendo dentro e fora daqui. Porque o burnout, mesmo como você falou, não compensa a eventual, enfim, recompensa financeira, Não, com profissional, certeza etc. não. Não compensa. Porque os anos passam e depois a gente não recupera, né? Ai, cara, e muitas vezes você buga de vez. Tem muita gente que, cara, você dá tilt e acabou, game over. Entendeu? O cara não consegue nunca mais produzir aquilo que ele produziu, cara. Às vezes dá ruim legal. Então, a gente está falando aqui, eu não sou médico nem nada, nem psicólogo, nem nada disso, mas a gente está falando de uma doença muito séria e que vem crescendo de uma forma galopante nos últimos anos, e principalmente com mais acesso à tecnologia, essa questão de pandemia. A gente até fez um post sobre isso na nossa news, falando como que a pandemia acabou impactando também na questão da ansiedade, né? Você faz call o dia inteiro, você não tem mais hora, você não tem mais aquela rotina de chegar, vai no banheiro, levanta, toma um café, não sei o que, para dar umas parecidas na cabeça. Agora é call um atrás do outro. Então, se você não lida com isso, cara, até hoje, se você não parou para se preocupar com isso, você é um pequeno ou médio empreendedor jovem, está aí na sua casa de 25, 45 anos, e você não parou para se preocupar com isso, cara, a hora de fazer é agora, antes que seja tarde demais. Sem dúvida. Queria falar um pouco mais agora sobre a sua experiência pessoal, cara, que você contasse um pouco melhor disso que você viveu, como que isso te impactou, em que momento você chegou nesse ponto de preciso parar, preciso refletir e mudar meus hábitos, enfim, com relação a tempo. E, enfim, contar um pouco dessa jornada aí que te transformou hoje para a gente aqui dentro e para o nosso ecossistema nessa referência de organização e gestão do teu tempo. Foi da pior forma possível, né? Que eu aprendi. E como a maioria dos empreendedores aprende, errando e quebrando a cara. Eu passei por um período ali entre 2015 e 2016 muito complicado assim na minha vida, e é muito louco porque eu não lidava nem com metade do que eu estou lidando hoje. Tipo assim, era muito menos. Eu lidava com uma fração do que eu lido hoje, e aquilo foi um momento muito, muito impactante assim na minha vida, porque eu sempre fui empreendedor a vida inteira, então sempre tive negócios e sempre estava ligado em muitas coisas. Eu preciso disso para o meu perfil, para o meu propósito. Eu preciso estar conectado em muitas coisas diferentes, fazer parte de muitas coisas diferentes. É o que me move. E lá atrás eu estava ali com 2 negócios concomitantes. Eu tinha 3 contas de e-mail que eu tinha que olhar, que eu tinha que monitorar. Só que eu estava completamente perdido, cara. Cheguei num ponto que eu estava extremamente irritado. Qualquer coisa que acontecia era um estopim para eu ficar muito, muito, muito irritado. Eu me lembro que, até um dos meus sócios, na época, me deu um feedback, porque toda vez que o contador me ligava, eu ficava muito puto, eu dava socos na mesa de raiva, porque a gente não conseguia resolver as coisas e aquilo me dava uma ansiedade, a coisa ia e voltava, não resolvia. E o meu sócio me deu um feedback e falou, cara, você precisa resolver isso, isso está prejudicando o ambiente aqui da empresa, as outras pessoas estão olhando e isso não é legal. E aí foi assim, foi nesse momento que eu tive, não me lembro se foi exatamente no feedback dele ou se foi depois, não me lembro exatamente como foi, mas foi nesse período que eu tive esse choque de, cara, ou eu faço alguma coisa ou vou pro buraco muito rápido. Eu olhava para a tela do computador, cara, eu não sabia o que fazer. Era tanta coisa. Eu tinha tarefa em papelzinho e post-it colado no computador, eu tinha tarefa em papel, eu tinha tarefa anotada em caderno, eu tinha e-mails não lidos que era como se fosse tarefa que eu tinha que fazer, eu tinha tarefa em gerenciador de tarefa,
eu tinha tarefa no calendário. Cara, era uma doideira, assim. Eu olhava e falava assim, não sei nem por onde eu começo. WhatsApp pipocando, Facebook com notificação, pô, ligação de telefone, as pessoas na empresa chamando, te pedindo, perguntando, te querendo tirar dúvida, e falava, cara, peraí, não consigo, não sei nem o que eu atendo aqui. Não é que era uma quantidade de informação tão grande, ela estava mal organizada. Eu não tinha um flow, não tinha um fluxo do que entra, organiza, e aí um fluxo de saída de como é que eu vou lidar com cada coisa. Então, parecia que vinha tudo ao mesmo tempo e aí, cara, era impossível de lidar. Você resolvia uma coisa, já apareciam 5, 6, 7. E se você não se organiza e acha que você tem que resolver tudo na mesma hora, você olha e fala, caraca, apareceram 7 demandas aqui agora e eu acabei de resolver uma na última 1 hora. O que eu faço? Organiza. Será que você precisa fazer as 7 agora? Será que você não pode lidar com algumas dessas 7 daqui a pouco? Será que não tem alguma dessas 7 que você pode delegar para alguém? Será que não tem alguma dessas 7 que você pode, de repente, ignorar e não fazer? Então, eu acho que foi um pouco do amadurecimento que eu tive nesse período. E que culminou nessa coisa toda. E aí, pô, por consequência disso tudo, eu cheguei a bater 75 quilos, que foi o maior peso que eu já tive na história, o meu peso ideal ali na casa dos 67, mais ou menos. E, cara, eu tenho refluxo. Então, se eu ficar muito acima do peso, eu prejudico o meu sono, eu fico sentindo mal, eu sinto azia, cara, é muito ruim. E eu não conseguia me alimentar direito, só comia porcaria, não conseguia dormir direito, não fazia um exercício, ficava totalmente desregulado e arrebentado. E aí foi onde eu falei, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou pro buraco muito rápido. E aí comecei a ler, cara. Hã? Desculpa, continua. Não, aí eu comecei a ler, comecei a conversar com pessoas. Eu me lembro que um dos caras que me deu um insight muito legal foi o Gustavo Mota, do Ido Logos. A gente voltou de um evento de carona de Uber. E aí ele falou, cara, você conhece o GTD, que é a técnica do Get Things Done, e do David Allen? Eu falei, cara, não conheço. Ele me explicou rapidamente ali no Uber como é que funcionava. Ele falou, cara, eu trabalho com caixa de inbox de e-mail zerada, eu agendo as minhas tarefas, eu centralizo tudo, papapá. Ele me deu uma luz ali que foi o princípio do que eu comecei dessa organização que eu comecei a fazer. E aí comecei a ler, comecei a estudar um pouco mais e fui criando os processos para conseguir administrar aquela coisa toda. O livro mesmo do David Allen, que é o Arte de Fazer Acontecer, eu só vim a ler agora tem acho que 2 ou 3 meses. Na época eu nem li, eu catei na internet, não me lembro se eu vi vídeo, não sei o que eu vi, mas fui pegando informações ali, criando o que eu achava que era razoável e criei um processo que funcionou para mim pra caramba, que a gente vai mostrar aí. E eu vou falar um pouco agora de como é a tua rotina hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você construiu essa nova organização de tempo lá atrás e agora, 2, 3 meses atrás, leu o livro. O que esse livro impactou? Tipo assim, estou fazendo certo, não estou? O que eu preciso melhorar ou não na minha gestão de tempo? Cara, o livro foi muito... o livro foi um pouco inútil, porque eu já estava fazendo praticamente tudo. Foi legal para entender o método, para entender como o cara criou e tal, mas assim, eu já estava fazendo. 90% do que estava no livro eu já estava fazendo. Ele, na verdade, ele só explicou um pouco da ciência e da forma como ele chegou nesse método. E eu, lá atrás, não me preocupei com isso. Eu me preocupei com como é que faço isso aqui funcionar. E aí, botei para funcionar e funcionou. Sem muita ciência. E hoje, fala um pouquinho aí. Hoje, 8 negócios, 9 contas diferentes. Como é que você consegue gerir isso tudo? Essa apresentação está até desatualizada, né? Aquela coisa de empreendedor mesmo. A gente pegou isso aqui e falou, pô, acho que isso é um conteúdo legal para a gente fazer. Vamos compartilhar, é legal para a gente gravar e para ter para o próximo onboarding das pessoas que vão entrar. Ao invés de eu fazer a apresentação, de repente a gente pode passar o vídeo, porque no fundo é o mesmo conteúdo. Claro. Então, essa apresentação foi uma apresentação que eu fiz para o pessoal da Rede Ventura, lá em 2019, que eu usei ao longo de 2019 e de 2020 também com o time da Real. Não atualizei, mas hoje, cara, são mais de 8 negócios concomitantes.
Eu nem sei quantas contas de e-mail eu tenho, não tenho a menor ideia, mas são mais de 9 com certeza, porque em cada negócio que a gente está, eu tenho uma conta de e-mail, então é um pouco um pouco loucura, mas funciona. Mas, cara, eu consegui controlar as minhas tarefas, consegui centralizar principalmente as minhas tarefas. Então, se você olhar minha mesa aqui hoje, não tem um papel. Eu posso sentar e trabalhar de qualquer lugar, porque todas as minhas tarefas, todas as minhas demandas, elas estão centralizadas. Eu não preciso esqueci aquele papel que eu tinha anotado, não sei o que, não sei aonde, lá no escritório. Isso não existe para mim. Eu anoto tudo que eu preciso anotar de referência, eu anoto no Notes do Mac, porque ele já sincroniza com o iPhone. Então, assim, tudo que eu preciso está ali. Eu tenho um aplicativo que centraliza minhas tarefas cara, uma vez que você consegue também, acho que a questão do foco e da perspectiva de longo prazo, de saber para onde você está indo, de saber o que você quer fazer, o que te faz feliz, o que te motiva, ajuda muito você a decidir o que é que você vai fazer daquelas tarefas que estão voando e o que é que você não vai fazer. Então, assim, acho que se você não tem muito norte, fica muito difícil de você fazer esse julgamento do que você faz e o que você não faz. Então, acho que essa clareza sobre o futuro ali e o que eu quero construir me ajudou pra caramba. E hoje eu tenho isso cristalino e acho que todo mundo aqui tem, a gente sabe muito bem. É uma sensação absurda de controle da tua própria vida. Você controla a tua agenda, você sabe o que você tem que fazer, você sabe quais são os próximos passos, você não fica naquela loucura. Às vezes a gente fica, mas você não fica naquela loucura só reagindo, que parece que você só está tomando soco de tudo que é lado e você está se defendendo ali e reagindo aos golpes. Acontece às vezes, é natural, mas você não pode ter a sua vida inteira assim. Você tem momentos de pico, ok, mas passam e voltam para a normalidade. Pô, tô bem mais magro, nem sei se estou com 69 quilos, tem muito tempo que eu não me peso, provavelmente não. Pô, a pandemia não me ajudou em nada, mas muito mais condição certamente de aproveitar a vida e de construir coisas muito mais relevantes, como a gente está construindo aqui, que se você me perguntasse se eu tinha condição, se a gente tinha condição de fazer o que a gente está fazendo hoje, lá atrás, em 2015, 2016, com aquela rotina e com aquela gestão que eu tinha, impossível. A gente não estava fazendo nem 10% do que a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. Então, isso aí foi fundamental, um pilar importantíssimo para a gente construir coisa grande. Você não constrói coisa grande se você não tiver, cara, gestão e organização. Você fica pelo caminho. Legal, a gente vou entrar agora aqui na parte mais prática, né? A gente acho que a grande dúvida que todo mundo que está nos escutando vai ter. Como, né? Como? Vamos falar de ferramenta, de metodologia, o que fazer, como é que eu shifto isso na minha cabeça. Mas antes, um pouquinho antes, só queria fazer um adendo e também te perguntar, assim, para as pessoas que estão ouvindo não sabem, essa mudança aconteceu, a Nina, sua filha, já era nascida, né? E o quanto que isso impacta, porque deve estar muita gente vendo e falando, mas beleza, sem filho é mais fácil, muda tudo. Não, a Nina já tinha nascido. Então, o quanto que a rotina também do seu filho, que normalmente não é uma rotina tão regrada quanto a nossa, impactou nessa mudança e hoje na tua gestão? Impacta, cara. Impacta, mas não tem jeito. Você tem que ter disciplina. Então, pô, você não sabe que horas vai acordar. Minha filha acorda muito cedo. Então, eu normalmente separava as minhas manhãs. Eu sou um cara muito mais diurno do que noturno. Eu separava as minhas manhãs para fazer essas rotinas das coisas que eu precisava fazer, organizar e tal. Hoje, dependendo da hora que a Nina acorda, eu não tenho esse tempo de sentar ali com tranquilidade para organizar as coisas. Então, eu tenho feito muito mais uma organização on the go ali. Não é tão perfeita quanto ela já foi, mas também, mais uma vez, é um período. Você não pode, porque você tem uma questão particular que não te permite estar 100% organizado, largar e virar 0% organizado. Você vai cair, vai cair ali para 70, 65, mas você sabe que em algum momento aquilo ali reorganiza e você vai estar sempre buscando voltar para o 100. Você não deixa a enxurrada acontecer de novo e a represa quebrar. Você está sempre segurando ali a onda. Então, assim, impacta, sem dúvida. Acho que é mais difícil, mas dá para fazer. Com boa vontade e disciplina dá para fazer. Vamos falar agora da forma, né? Da maneira que você conseguiu mudar isso na tua cabeça, no teu dia a dia, e principalmente nas sugestões que você dá aí, nas dicas que você dá. Cara, eu acho que o primeiro passo é foco total.
e assim, definir seus objetivos, aquilo que eu falei um pouco antes, para onde você vai, o que você quer construir na sua vida, sabe? O que você tá, qual é o teu caminho, e aí você consegue, a partir disso, separar o que te ajuda e o que te atrapalha. Então, passo 1 é esse, você tem que saber para onde você vai. E aí tem uma ferramenta muito legal que eu gosto e recomendo pra caramba, porque me ajudou muito nesse processo, que é a ferramenta do Ikigai. Não vamos falar aqui sobre ela, se você quiser procura no YouTube, tem vários vídeos que falam como usar essa ferramenta para você descobrir o teu propósito, a razão de existir e conseguir encontrar esse norte. É fundamental isso aí, cara. Se você está assistindo aqui, dá um pause no vídeo, vai lá no YouTube, digita Ikigai, assiste alguma coisa e faz, porque é life change. Eu Eu não aproveito viveria até hoje sem isso. para, desculpa te interromper, aproveito até para fazer um adendo. Quem ainda não é inscrito na nossa newsletter, por favor, se inscreva, porque lá a gente traz muitos conteúdos práticos como esse. Então, a gente fez, por exemplo, uma newsletter para falar só do Ikigai, o efeito do Ikigai, o que é o Ikigai. Então, enfim, sempre ajuda também, corrobora com tudo isso que a gente fala aqui. E o post está lá no blog também. Está Tá lá no no nosso blog, se site, entrar no nosso site você encontra. realventures.com.br. Tá lá direitinho. Perfeito. E aí, beleza, falamos de 2 dicas importantes. Ikigai, foco, encontrar o seu propósito, onde você quer chegar e focar naquilo. E aí, quais são os to-dos para chegar lá? Vamos lá. Cara, Técnicas básicas. tem várias técnicas assim básicas e aí depois a gente tem umas técnicas que eu chamo de superpoderes. Essas técnicas são o básico. Depois tem um avançadinho que é legal pra caramba e ajuda muito. A primeira coisa que eu fiz foi reduzir a cafeína. Cara, a cafeína, eu adoro café, eu gosto pra caramba, eu acho fundamental. Mas, cara, quando você tá atordoado, quando você tá com muita coisa, a cafeína não te ajuda, ela te atrapalha. Você fica mais ansioso, você fica mais acelerado e você tem mais dificuldade de conseguir raciocinar as coisas. Então, cara, eu no início cortei 100%, fui radical. E aí eu comecei a ter dor de cabeça porque meu corpo já é dependente de cafeína, então eu não consegui ficar sem nenhuma. E depois eu reduzi assim a 2 por dia no máximo. Eu tomo um café de manhã e, cara, desejavelmente eu não tomo mais nenhum café ao longo do dia. Mas se eu precisar, à tarde tomo mais um cafezinho ali só para dar aquele up e seguir o dia. Mas isso aí, cara, para mim foi fundamental, número 1. Número 2 é exercício, cara, que você já deu spoiler ali. Acabei passando sem querer. Exercício. E pode parecer contraproducente, né? Que você vai pegar e vai gastar 40 minutos, 1 hora do seu dia fazendo exercício, que poderia ser 1 hora que você está resolvendo o problema, mas ela vai tornar todas as suas outras 8, 9 horas de trabalho ao longo do dia muito mais produtivas. Você vai produzir muito mais no restante do seu dia se você fizer exercício do que se você não fizer, do que essa 1 hora que você está investindo no exercício. É fundamental. Cara, você fica mais disposto, você fica mais atento, você se sente melhor, você tem muito mais bem-estar. Isso facilita, cara. Você fica mais ativo, tem mais energia e acaba conseguindo resolver muito mais coisas. Então, sem dúvida, número 2 aí, exercício diário, no mínimo 40 minutos, é o que eu faço, é o que eu tento fazer. Não dá para fazer todo dia, mas eu tento fazer pelo menos, cara, alguma coisa, 15 minutos. Se der para fazer 15 minutos, uma corrida de 15 minutos, eu vou lá e dou uma corrida de 15 minutos, é melhor do que não fazer nada. Então, essa filosofia aí em relação a exercício como técnica também para ajudar. Eu tenho um ritual matinal também que me ajuda pra caramba e é muito louco porque quando eu não consigo fazer ele, o meu dia começa do avesso. E aí um pouco do impacto da minha filha ter nascido e acordar muito cedo. Esse meu ritual matinal que eu fazia todo dia de manhã, acordava 5h30 por aí, e aí, putz, fazia minha devocional, eu lia meus 20 minutinhos, eu fazia 30 minutos de curso, eu organizava a minha mesa, fazia o exercício. Você vê todos os horários aí, ó, 6h05 da manhã, já devocional, 6h15 eu lia 10 minutos, depois eu fazia um curso de meia hora, 7h15 descia para dar uma corrida, voltava, tomava um banho, comia alguma coisa, 8h50 já estava ali organizando a minha mesa para começar o dia. E aí no final do dia, assim, sempre às 8 horas da noite, dou uma checada na agenda do dia seguinte para você já acordar sabendo o que você vai fazer naquele dia, sabendo o que você tem para fazer, não chegar, acordar no susto e ficar reagindo, né? Então acho que para mim esse ritual matinal ele é muito, muito importante, cara.
Eu continuo fazendo, às vezes um pouquinho bagunçado, às vezes não consigo ler num dia, mas eu leio 2 vezes no dia seguinte e a gente vai tocando. O quanto desse, uma dúvida, o quanto desse ritual hoje eu imagino que tenha se tornado um hábito e você não precise mais, vamos dizer, se forçar muito para fazer essas atividades, mas o quanto disso você segue também para os finais de semana, feriados, enfim. Ah, cara, não, isso é dia útil. Isso aí para Tá? mim é dia útil. No final de semana eu leio às vezes mais do que 20 minutos, porque eu gosto de ler. E Uhum. devocional também faço. Mas curso já não faço no final de semana. Já prefiro estar ali com a família, prefiro fazer alguma coisa, enfim. Exercício eu faço se tiver oportunidade, se tiver. Às vezes eu dou uma pedalada, levo a Nina para pedalar, ou vou dar uma caminhada na praia com a Samantha, alguma coisa assim. Mas não sou rígido, não, cara. Essas tarefas são um spoiler do aplicativo que eu uso. E você vai ver ali do lado da palavrinha amanhã, tem umas setinhas que indica a recorrência. E você pode digitar qual é a recorrência que você quer. Elas aparecem para mim todo dia útil. Então, quando chega no sábado, nenhuma dessas tarefas estão ali para eu fazer. Eu faço se eu quiser. Mas quando chega na segunda, elas aparecem de novo. Então, mais ou menos assim que eu organizo. É organização, né? Centralizar tudo num lugar e organizar. Falar um pouco Pois é, cara. dessa parte, dessas ferramentas e principalmente como organizar isso tudo. Cara, tem que centralizar. Esse negócio de ter post-it, papel, anotação sei lá, no Notes, anotação no celular, e-mail não lido, isso não funciona. Você vai ficar perdido, não tem como lidar. Você tem que organizar e tem que encontrar uma ferramenta onde você possa centralizar todas essas informações e você saber que, assim, para saber o que você precisa fazer, quais são os próximos passos, as tarefas que você tem que resolver, é ali que você vai olhar. Você não precisa ficar disperso sem saber para onde olhar. É aqui, tá tudo aqui. Eu uso o Todoist, recomendo pra caramba. Inclusive, eu devia ser remunerado, porque o que eu já converti de pessoas pro Todoist é incontável. Mas também, cara, se você não centralizar e não organizar, eu vou mostrar um pouquinho melhor como é que centraliza, como é que organiza, um pouquinho mais para frente aí. Fala aí um pouquinho das ferramentas, das tarefas, de tudo isso que a gente usa muito aqui dentro, né, na empresa. Realmente ajuda muito na organização. Vou falar pessoalmente do meu lado, principalmente na parte de centralização, quando você bota tudo num lugar só e você tira um pouco aquele multifoco de ter que abrir notes, to-do, e-mail, e enfim, coisas do tipo. Quando você tem tudo num lugar só, fica sem dúvida nenhuma muito mais fácil. Tem gente que usa o Wonderlist, tem gente que usa o OmniFocus, tem gente que consegue se organizar no lembrete do iPhone. Aqui na empresa, cara, é praticamente mandatório. A pessoa entra aqui e eu já falo, baixa o Todoist, bota a tarefa no Todoist, cria tarefa recorrente todo dia, mandar não sei o que para não sei quem, para não esquecer, porque senão esquece. E aí, cara, pode ser que dê algum problema em algum cliente ou alguma coisa. Então, eu recomendo o Todoist, mas pode ser qualquer outra ferramenta para você ter uma lista de tarefas onde você centraliza tudo. Tem a segunda ferramenta que também é importante é a agenda, né? E aí, cara, eu sou muito fã do calendário do Google porque ele integra com o Todoist que eu uso. Então, a pessoa me manda um invite, eu tenho uma ferramentinha que eu uso, vou falar mais na frente, que automaticamente pega todos os invites que eu recebo e joga no meu Todoist. Então, eu não preciso olhar a agenda e Todoist. Eu olho o Todoist, ponto. Ah, mas é um invite, aí você chega lá, quando você clica, tem o link do Meet para você entrar. Vai todas as informações, vai tudo para as observações da tarefa, você clica lá, ele já abre tudo, o link está lá, você entra direto. É maravilhoso. Então, a agenda é fundamental. Não dá para viver sem agenda, sem você saber quais são os compromissos que você tem a cada dia. A terceira é mais para quem faz assim, para quem trabalha com gestão de projeto ou também é empreendedor como a gente, ou trabalha com venda, tem que ter uma ferramenta de gestão de CRM. Pô, você não consegue fazer isso pelo Todoist. Então, tipo, saber com quem você tem que falar, com que lead ou com que prospect você tem que conversar, em que dia, centralizar e anotar tudo que você falou com aquela pessoa para que no próximo contato você lembre e possa dar continuidade na conversa. E a mesma coisa dos projetos. Quando você vai lidar e gerir um time que está participando de um projeto, você tem que ter uma ferramenta como o Trello ou como o Asana, que é o que a gente usa hoje, Pipefy,
que você vai centralizar aquilo ali, o time todo vai estar ali, as tarefas estão ali e o time possa colaborar. O Todoist, ele é muito bom, ele até tem uma versão paga para times, mas a gente achou que, por exemplo, o Asana funcionaria melhor. Então, ali o time consegue colaborar, sobe arquivo, comenta, corrige, diminui um pouco o fluxo de e-mail de WhatsApp. É fundamental ter alguma dessas ferramentas para você gerenciar os grandes projetos na tua vida e na tua empresa. E tem que ter um cliente de e-mail poderoso. Assim, tem que ter um cliente de e-mail muito bom. Eu comprei o AirMail, na época foi $14, eu acho, uma coisa assim, porque eu uso Mac e eu precisava de um aplicativo de e-mail que pudesse integrar com o meu Todoist, que eu pudesse pegar as tarefas, pudesse pegar as mensagens de e-mail que eu recebi e transformar em tarefas no Todoist. Então, o Gmail faz isso, só que pelo navegador. Ele tem uma extensão que, se você baixar, você consegue transformar os seus e-mails em tarefas, só que você tem que ficar com o navegador aberto. E eu não gosto de ter navegador aberto. Eu gosto de trabalhar com poucas abas, assim, me dá um pouco de nervoso. Então, eu prefiro comprar o AirMail, porque ele faz essa integração com o aplicativo nativo do Mac, do Todoist. E aí, cara, eu agendo lá, eu crio a tarefa em cima daquele e-mail e agendo qual é a data que eu vou lidar com aquilo. Então, o Gui me mandou um e-mail com uma apresentação para eu olhar para não sei o quê. Pô, não vou olhar isso agora. Eu agendo, pô, vou olhar isso na sexta-feira, 2 da tarde, que eu vou estar tranquilo, tem um buraco entre uma reunião e outra, vou olhar nesse horário. Já jogo para lá e esqueço isso. Sai da minha cabeça, não fica ali pipocando, aquele negócio me atormentando, me aterrorizando. Eu já sei que eu programei para frente, eu vou lidar com aquilo naquele momento. Agora não. Então, é importantíssimo ter uma ferramenta de e-mail boa que possa te ajudar a fazer isso. E aí, alguma que integre com o que quer que seja, se você for usar o Wunderlist, se você for usar um OmniFocus, ou whatever, mas você procura uma ferramenta um e-mail que faça essa integração, porque ela é fundamental. E assim, tem uma ferramenta também que são legais, que são integradores, que já é uma coisa mais avançada, como o IFTTT e o Zapier, que eles integram plataformas, eles integram programas. Então, quando eu disse que os meus invites que eu recebo no Google Calendar, eles já vão direto para o meu Todoist, é por causa do IFTTT. Eu criei uma tarefa, ele é gratuito, eu criei uma tarefa lá, como se fosse um programinho, um robozinho, que lê o meu Google Calendar e toda vez que entra alguma coisa nova ali, ele já replica aquilo e já joga para o meu Todoist. Então, eu não preciso fazer nada. Então, assim como essa tarefa, como esse robozinho, você tem vários e centenas de outros robozinhos já pré-prontos que você só precisa conectar a sua conta no Todoist, conectar a sua conta do Gmail e aí você dizer o que você quer que ele faça, em que horário. E se você quiser que ele te mande, por exemplo, um e-mail todo dia, tal hora, com tal informação, ele te manda. É muito legal, vale a pena entrar e dar uma pesquisada, porque o IFTTT é baratinho, é de graça, né? Então ele é um pouco mais limitado. O Zapier, cara, você pode fazer um mundo com o Zapier, mas ele custa acho que $20, $30 por mês. E aí, para uma pessoa física, às vezes pode custar um pouco mais caro, mas é surreal. Eu nem sei a quantidade de coisa que dá para fazer no Zapier hoje, mas era bizarro. E além disso, tem algumas coisas que a gente pode fazer também, né, assim, no dia a dia, né? Algumas mudanças, falando mais de hábito aqui, a gente falou muito de ferramenta, muito de enfim, novos comportamentos que a gente desenvolve. E agora falando de hábito, de rotina, de dia a dia, como é que a gente hackeia a nossa rotina? E acho que é um grande questionamento que todo mundo tem ouvindo isso, cara, não tem como. Minha rotina, ela é impossível, não tem nada que eu possa fazer para aplicar todas essas ferramentas e mudar os meus hábitos de fato. Tem algumas dicas muito interessantes. Fala um pouquinho dessas que você aplica hoje no teu dia a dia e que impactam no teu tempo. Cara, eu chamo essas dicas assim de superpoderes. Não adianta nada você ter ferramenta, porque a ferramenta sozinha não faz nada. Ela depende de você ativá-las ou configurá-las para que elas funcionem de forma a te ajudar. Se baixar um aplicativo de lista de tarefa e não jogar suas tarefas lá, não vai resolver em nada a sua vida. Então, assim, é muito importante que a gente de fato pratique as coisas e crie o hábito. E assim, o primeiro hábito, o número 1 para mim, eu acho que ajuda a concentrar e a você focar e a minimizar estresse e ansiedade, é desligar as notificações de tudo. E aí você vai falar, Isso é mais caraca, não difícil, dá, hein? não tem como. O cliente vai me mandar uma mensagem, eu não vou ver. Cara, não vai.
O cliente não vai te mandar, ele vai te mandar mensagem, você não vai ver, mas não vai acontecer nada. Você vai responder quando você puder. Quando você estiver focado fazendo uma planilha ou alguma coisa, você vai estar focado fazendo uma planilha. Aquelas notificações no WhatsApp no celular do teu lado não vão ficar te infernizando, te atrapalhando. Você consegue ser muito mais produtivo quando você separa um bloco de tempo, você resolve aquilo ali que você estava fazendo, e aí depois você pega o WhatsApp, dá uma limpeza ali, passa, responde lá, e aí vai foca em outra coisa. Em alguma Você não urgência de fato, a pessoa te liga, né? Exato. O meu status no WhatsApp é, se for urgente, me liga. Ponto. E todo mundo que fala comigo, eu aviso. Meu WhatsApp não toca, não aparece na tela, não pisca. Se você me ligar no WhatsApp, desculpa, não vai aparecer, porque ele considera como se fosse uma notificação, então me liga no telefone normal. E, brother, se a pessoa precisar de fato de você, se for alguma coisa urgente, ela vai dar um jeito de te achar. Nem que ela ligue para sua mãe, nem que ela ligue para sua mulher, para o seu irmão, ela vai te achar. Então, cara, com o mundo como é hoje, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, se a pessoa precisar de fato de você, com muita urgência, ela vai te achar. E aí você vai pegar e vai atender da melhor forma possível e vai resolver o problema. Mas, assim, no meu telefone, eu não tenho essa bolinha que está aparecendo na apresentação, na parte de mensagem, aquele númerozinho que fica piscando no cantinho em cima do ícone do Instagram e do WhatsApp, que aí você recebe uma mensagem e fica aí você recebe outra mensagem, 2 mensagens não lidas. 3, 4, 5, 30, 40, 50. Cara, esquece. Isso não aparece para mim de nada, de rede social, de e-mail, de WhatsApp, nenhuma. A única que aparece para mim é a do Todoist, porque aí eu sei quantas tarefas eu tenho ali que fazer. E então, assim, é a única coisa que eu deixo. O resto, tudo off, 100%. Acho que essa deve ser uma das mais difíceis aí para a gente aplicar, mas é isso. Mas é resiliência e é um hábito que tem que mudar e que te faz diferença realmente, né? Tô assim há 5 anos, não tive nenhum problema. Não perdi nada em 5 anos por conta disso. Inclusive, vários sócios e vários amigos e várias pessoas que trabalham comigo, que já viram essa apresentação e que eu já conversei sobre essa questão da gestão de tempo, fizeram a mesma coisa e ninguém nunca reclamou. Ninguém nunca voltou atrás. Tá todo mundo mantendo. Legal. E com relação a e-mails, como é que você faz com os seus e-mails, que devem ser muitos, imaginando, você já falou o passo do Todoist, mas você precisa em algum momento parar para checar eles, e às vezes tem 100 e-mails, 50 e-mails, isso demanda um tempo, né? Cara, com certeza. Eu checo e-mails 2 vezes por dia. Eu checo e-mail 9h30 da manhã, quando eu começo a trabalhar. Cheguei ali, sentei no computador, checo meus e-mails, e aí eu tenho uma regrinha para definir com o que eu vou lidar na hora e o que eu vou agendar para lidar depois. Mas basicamente é isso. Eu olho uma vez ali entre 9 e 9h30 e eu olho de novo depois do almoço 2 horas. Para não dizer que eu não, assim, você dá uma olhada. Eu dou uma olhada, passo ali, vejo se tem alguma coisa ali muito urgente, alguma coisa assim, mas é raro. Eu inclusive fecho o aplicativo do e-mail. Ele não fica aberto. Eu faço tudo, agendo tudo e aí eu tenho tempo de focar em resolver todas aquelas pendências que já estão identificadas ali de manhã até depois do almoço. E aí, quando eu volto do almoço, eu vou e olho de novo para ver tudo que entrou, as novidades, se tem mais alguma coisa que precisa resolver, e aí trato de novo aquilo ali na forma que a gente vai falar mais à frente aí. Que Como basicamente, tarefa, certo? basicamente é o seguinte, eu trabalho com o inbox zerado na medida do possível, é cada vez mais difícil conseguir manter o inbox zero, porque você zera ele, pisca o olho, tem 3 e-mails, mas eu tento sempre estar com ele zerado e eu transformo os e-mails em tarefa. Eu faço a integração do Todoist com o Airmail, como eu falei, e o critério que eu uso para poder definir se eu vou agendar essa tarefa ou não é o seguinte: olhei o e-mail, cara, eu consigo resolver isso em menos de 5 minutos? É só responder o e-mail, é alguma coisa que eu consigo fazer rapidinho, é alguma coisa que eu tenho que encaminhar para alguém dando alguma instrução, eu vou e faço na hora. Cara, vai levar mais de 5 minutos, eu agendo um horário para fazer aquilo. Então, recebi uma planilha aqui que eu tenho que analisar, vou gastar uns 20 minutos aqui, meia hora para poder analisar essa planilha. Não vou fazer isso agora. Aí eu pego, agendo no meu Todoist e vejo, cara, que bloco de tempo e que horário eu vou lidar com isso. E aí vou lá, vejo como é que está a minha agenda, vejo como é que está o meu dia. O Todoist tem um negócio muito legal, que ele tem uma inteligência que ele sugere para você um dia para você lidar com aquilo, baseado na quantidade de tarefas que você já tem nos outros dias. Então ele pega ali a sua lista e ele sugere e fala, um bom dia para você fazer isso é na próxima quinta-feira. Aí, às vezes eu uso e, taco lá para quinta-feira. Se não for uma coisa urgente,
Vê um eu jogo para secretário lá. teu ali do teu tempo já automático. É, eu jogo para lá e aí quando chegar na quinta-feira, vai estar lá na minha tarefa, naquele horário que eu defini, eu clico lá no to-do da tarefa, ele já abre o e-mail e dali eu parto para resolver o que precisa ser resolvido, para analisar a planilha ou o que quer que seja que tem que ser feito. Então esse é o critério que eu uso que, putz, é fundamental aí, também é super power número 3. E você falou muito das notificações, né? De como você abre hoje o seu celular e não tem as bolinhas de notificação e tudo. O Todoist tem. Então, o Todoist tem que ter uma, vamos dizer, uma representatividade no seu celular muito grande, né? Cara, ele tá na minha home desde sempre. Então, assim, ele fica no cantinho ali embaixo. Então, muita gente tem um aplicativo de música, muita gente tem um WhatsApp, a maioria das pessoas tem o e-mail, tem navegador. Eu tenho o Todoist lá embaixo. As minhas redes sociais ficam todas em páginas mais para frente do iPhone. Então, eu tenho que rodar, eu tenho que dar 3 slides para o lado para poder chegar nas redes sociais, inclusive no WhatsApp. O WhatsApp não fica na minha tela principal, mesmo sem notificação, ele não fica na tela principal. E eu estou até querendo, pensando em tirar as notificações do Todoist também, porque acaba que não me agrega nada, ele fica o dia inteiro aberto no meu computador anyway, e quando eu preciso Uhum. olhar, ele tá no meu celular, na palma da minha mão, eu não preciso saber quantas tarefas eu ainda tenho que fazer, isso me gera um pouco de ansiedade também. Só preciso saber quais são as tarefas que eu tenho que fazer a cada momento. Isso já me basta. Então, é uma decisão que eu tô amadurecendo. E muito disso, assim, que a gente está falando de uma coisa que dá um certo trabalho, né? Você montar isso tudo, você construir isso tudo, vamos lá, você precisa de tempo para saber gerir seu tempo. E aí acho que é muito importante essas ferramentas, essas dicas que você está dando, para que seja cada vez mais automático e que essas ferramentas trabalhem por você, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro gastando tempo com isso, certo? Certo? Totalmente. E aí, cara, o segredo é aquilo que a gente falou lá atrás dos integradores, do parte mais avançada, né? Que eu uso mais o if TTT, que é o if this then that. Você constrói mini algoritmos baseados em if, né? Que se alguma coisa acontecer, se eu receber um e-mail, then, então faça aquilo ali. Aí o that se eu receber um e-mail, então encaminhe para o Guilherme. Se eu adicionar um novo contato na minha agenda, me mande um e-mail. Se eu receber um invite no meu Google Calendar, então crie uma tarefa no meu Todoist. Se eu der uma tarefa como check no Todoist, jogue numa planilha de Excel para eu poder ter um log do histórico das tarefas que eu realizei. Porque o Todoist na versão free, na versão gratuita, você não consegue ver o histórico. Você não consegue olhar e falar assim, o que eu fiz na semana passada? Não tem. Na versão paga, você tem. E aí eu fiz essa gambiarrazinha, esse hackzinho, usando o IFTTT, para que ele pegue todas essas tarefas que eu dou check e jogue numa planilha de Excel. Então eu tenho lá, se eu precisar algum dia saber, putz, quando é que foi a reunião que eu fiz com fulano, quando é que foi que eu sentei com alguém para ver, não sei o que lá, eu consigo resgatar através da planilha. E assim, é fundamental, cara, me ajuda muito, principalmente essa coisa do invite, cara, porque eu não preciso ficar conferindo a agenda e lista de tarefas. Tá tudo num lugar só. Então, quando eu tenho um e-mail que eu recebo e que eu tenho que lidar com aquilo para analisar, por exemplo, uma empresa nova, e aí eu tenho que analisar, tenho que parar, sei lá, uma hora e meia para analisar aquilo. Quando eu jogo para o meu to-dos, eu já tenho meu calendário ali. Então, eu já sei que naquele dia, 3 horas da tarde, eu tenho uma reunião, eu não vou poder olhar aquilo. Se eu não tenho essa integração, eu tenho que olhar o to-dos e depois eu tenho que olhar o calendário para ver se eu tenho alguma coisa nesse dia, 3 horas da tarde, ou se eu posso agendar essa tarefa para lá. Então, Perfeito. cara, centralizar tudo para mim é a grande mágica da coisa, é você ter tudo num lugar só. Perfeito, é muito bacana, assim, todos esses aprendizados, enfim, tudo isso que a gente falou, é, requerem um pouco de trabalho, um pouco de tempo para montar isso tudo, para sentar, fazer essa reflexão, mas principalmente mudança de comportamento, né? Acho que agora o que a gente vai falar aqui para encerrar é de a força do hábito, o poder do comportamento, como que a gente realmente precisa pegar isso tudo, construir e aplicar dia após dia, porque senão vai se perder e a gente vai voltar de novo para aquele ciclo vicioso, para aquela bola de neve, sem tempo, sem espaço para fazer nada, que impacta muito na nossa vida profissional e pessoal, certo?
Total, cara. Eu não li O Poder do Hábito ainda não, mas eu sei que tudo é uma questão de hábito. E aprendi isso. E tem uma frase que para mim resume muito bem isso, que eu não sei se essa frase é do Warren Buffett ou se é de alguma outra pessoa, mas eu li num livro e ele falando que as correntes do hábito, elas são leves demais até que elas sejam pesadas demais para serem quebradas. The chains of habit are too light to be felt until they are too hard to be broken. Ou seja, aqueles hábitos ruins que você tem, eles não vão te incomodar até que eles sejam fortes demais e estejam enraizados demais para você quebrar eles. Então, cara, tem que ter muita força de vontade, e aí tem todas aquelas teorias de para criar um hábito leva 28 dias, 15 dias, 35, 100 dias, sei lá quantos dias que são, mas tem que ter uma consistência, tem que ter uma dose de forçar a barra durante um tempo, porque a partir do momento que aquilo ali vira de fato um hábito, cara, fica natural. Você fala, porra, cara, como é que você consegue lidar com, sei lá, 10 empresas ao mesmo tempo, 9 contas de e-mail, sei lá quantas? Cara, tô habituado. Faz parte do meu dia. É assim. Tá tudo centralizado, tá tudo no Gmail, todas as minhas contas de e-mail estão lá. Então eu não preciso ficar abrindo 100 Gmails de aba no meu navegador. Tá todas as contas de e-mail centralizadas no mesmo cliente de e-mail. Então, assim, tá ali. Eu consegui criar uma estrutura que me permite produzir muito mais do que eu produziria se eu tivesse que, por exemplo, ter um navegador com uma aba de Gmail aberta para cada empresa. E aí ficar pingando de aba em aba para ver que e-mail que chegou e da onde. Não funciona. Então, é disciplina, não tem jeito. É muito interessante que, na verdade, no fundo, tudo vai girar em torno dessa disciplina, dessa construção de hábito, principalmente da manutenção dele. E eu queria até contar aqui um caso interessante, assim, como hábitos também tem muita relação com cultura, não só cultura da empresa, mas cultura pessoal e do ambiente que se vive, né? Assim, eu tive uma experiência, né, trabalhei numa multinacional e a minha chefe na época, ela foi transferida para a Inglaterra, trabalhar na sede da Inglaterra, tá? E depois ela voltou contando as histórias, os casos, assim, as principais diferenças e é impressionante como os hábitos e a produtividade das pessoas lá são muito diferentes das daqui. Não no sentido de eles produzem mais ou menos, mas a forma como as pessoas fazem a gestão do tempo e as prioridades que elas criam são muito diferentes das nossas brasileiros e, diria, talvez latinos. Então, ela falou, cara, primeiro lá as pessoas chegam mais cedo no trabalho, assim, não existe alguém chegar depois das 9, é praticamente impossível. No entanto, aqui as pessoas já chegam a partir de 9, 9 e pouco, enfim, tá, às vezes até 10 horas, 10 alguma coisa. E não tem muitas pausas no dia de trabalho. Então, não tem aquela coisa de, assim, falando de empresa grande, assim, eu vivi muito isso vou no cafezinho, tomar um café, aí conversa com uma pessoa, conversa com outra, vai na mesa de um, vai na mesa do outro, aí vai almoçar no restaurante, fica 1h30 almoçando. Isso não existe lá. Então, de 9 às 5, é foco quase 100% no que tem que ser feito, a gestão do tempo no que tem que ser feito, pouquíssimas pausas. Eles não têm o costume de parar para almoçar, tá? As pessoas lá almoçam muitas vezes na mesa. Agora, 5 da tarde, acabou. Ela até brincava que assim, ela falava assim, drop the pen. 5 horas, drop the pen. Amanhã você me liga. Amanhã esquece, assim, é quase que uma religião. E é muito cultural, porque não é tipo uma ou outra pessoa faz isso. A empresa acaba, 5 horas da festa, todo mundo sai e vai fazer suas coisas e viver sua vida, enfim, família, amigos, etc. Então, para ela foi um choque muito grande, porque ela prefere ficar na empresa até 8 da noite, que seja, mas ter um dia mais fluido, com momentos que ela, né, esparece a cabeça um pouco, do que entrar nisso, mas em 1, 2 meses ela entrou nessa rotina, nessa cultura, se tornou um hábito, e hoje, assim, ela contando, ela fala, cara, assim, para mim hoje mudou muito, porque eu consigo hoje, fora do meu trabalho, aproveitar muito mais a vida. E aí, assim, não tem certo ou errado, na verdade, é como cada um gere o seu tempo. Só que ela hoje, com família, filhos, etc., ela precisa ter esse tempo para ela e sair mais cedo, enfim, conseguir focar mais na vida pessoal dela, ajudou muito na construção desses hábitos. Então, só assim, ilustrando um pouco do poder, realmente, o quão importante é você criar o hábito e instituir algumas dessas ferramentas, caso você enxergue hoje que o teu dia a dia está muito corrido, que não tem tempo para nada pessoalmente e profissionalmente, e principalmente como você precisa se portar a construir esses hábitos em busca de uma mudança, senão dificilmente essa mudança vai chegar, né? Totalmente, cara. Eu acho que tem um contraponto interessante,
é uma realidade um pouco diferente da realidade do pequeno empreendedor, né? Porque, cara, é pouco braço para fazer tudo e normalmente muita coisa, então é Sim, muito difícil conseguir ter uma disciplina e uma rigidez dessa, a gente sabe, a gente sim. vive isso, mas tem que estar buscando, cara. Se você não estiver buscando, você tá entregue. E aí, se você tá entregue, não tem jeito. Você tem que estar sempre buscando a melhoria, tem que estar sempre buscando ali a perfeição, se é que ela existe, para você estar sempre melhorando um pouquinho a cada dia. Senão, você está piorando um pouquinho a cada dia. Perfeito. A gente, assim, é muito difícil, mas não é impossível. Como eu falei no início do nosso papo aqui, como o Mário Chadi falou conosco naquele podcast, todo mundo tem 24 horas. E as pessoas que Exato. atingem o sucesso não são necessariamente pessoas muito mais brilhantes, são pessoas que muitas vezes sabem gerir melhor o tempo e fazer dessas 24 horas aí, que na verdade não são 24, né? Vamos falar aí 18, 16 horas por dia, tirando a parte do sono, fazê-las de forma mais produtiva e mais feliz, né? Sem dúvida, cara. É um desafio constante. A gente vive isso aqui. Graças a Deus a gente está crescendo muito rápido e aí a gente organiza, bota a casa em ordem, aí entra 2, 3, 4 clientes e aí a coisa fica um pouco caótica. Aí a gente organiza de novo, aí entra mais 2, 3 clientes e fica caótico de novo. Faz parte da vida. A gente é uma busca constante e te diria que até assim, para o estilo de vida que a gente leva e para o que a gente gosta de fazer, a gente quer crescer. A gente não quer ficar parado. Se você quer ter uma empresa que está parada ali naquele tamanho e não vai crescer, você consegue criar uma rotina mole e, cara, fazer, eu funciono dessa hora até tal hora, a partir dali não cresço mais, não faço mais, e se organiza. Num ritmo de crescimento, é difícil, é muito mais caos para você administrar, é muito mais complicado, mas tem que estar com o mindset de buscar a ordem, senão o caos impera. É isso. Obrigado, Pedro. Uma ótima lição e uma ótima aula. Quem tem dificuldade de gerir o tempo, de encontrar horas no dia para fazer as coisas, de repente com esses ensinamentos, com essas ferramentas, vai conseguir melhorar bastante todos esses quesitos. Obrigado. Mais uma participação incrível e até a próxima. Valeu, obrigado, e fica aí o recado para todo mundo do time que vai estar vendo esse vídeo como ferramenta de onboarding. Aqui não é opção. Aqui a gente tem que fazer. Faz parte da cultura e se você não fizer, não vai funcionar. As pessoas que estão ouvindo, os ouvintes que estão vendo a gente no YouTube, etc., você faz o que você quiser da sua vida. Isso aqui é uma sugestão nossa. Se você quiser seguir, parabéns. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Mas aqui dentro, cara, por favor, se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber como é que implementa, tal, pergunta. Todo mundo do time sabe mexer, todo mundo sabe usar, me pergunta, porque a gente consegue ser muito mais produtivo assim. Beleza? Um abraço. Valeu, Gui. Obrigado, cara. Abraço.